Olá, internautas! O nosso abraço, o nosso carinho para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui nas nossas plataformas digitais. Pessoal, uma verdadeira bomba explodiu no noticiário de Rondônia nos 2 últimos dias. O áudio de um delegado de polícia afirmando que uma operação que aconteceu em abril deste ano, tendo como alvo um ex-governador, no caso Daniel Pereira, não tinha motivo algum, que não tinha provas para que a operação acontecesse. No áudio dele, em outras palavras, não havia provas e a operação era vazia e ela só ia acontecer porque já tinha os mandados. É algo muito sério, porque você imagina, se o poder do Estado for usado para incriminar um ex-governador, que atualmente é presidente do Sebrae em Rondônia, oxalá contra você, que é um simples mortal como nós, oxalá contra você, ô Júnior. Se eles usam o poder do Estado para incriminar um ex-governador, presidente do Sebrae, já pode chegar na tua casa e te prender também. Não é verdade? Pessoal, o assunto é muito grave. Daqui a pouquinho eu vou trazer o áudio. Vamos trazer uma matéria da repórter da Alamanda de Porto Velho, a Priscila Brasil, e fazer algumas análises a respeito do assunto, Vamos colocar aqui a nossa opinião a respeito do assunto. Antes eu quero pedir, se você está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá um likezinho aqui do lado e também acione o sininho para receber as nossas notificações. Se você está na IGTV, a TV do Instagram, mas não nos segue, recebeu o material por uma outra pessoa, siga-nos os bons. E detalhe, quem não seguir pode perder o emprego, pode ter azar no amor, a vizinha fofoqueira pode descobrir algo cabuloso teu e a sua mulher pode encontrar o seu celular desbloqueado. É melhor se inscrever. Essa é a pior, não é? É melhor se inscrever aqui logo. Pessoal, o que eu vou colocar aqui para vocês é algo que é muito grave. Se verdadeiro, é altamente grave, porque trata-se do uso do poder do Estado, da estrutura do Estado pago com seu dinheiro, com o nosso dinheiro, para forjar uma operação. Estou falando aqui de um ex-governador que é o Daniel Pereira, mas poderia ser contra qualquer um de nós. Isso nos causa pavor, isso nos causa medo. Isso nos causa medo. Olha, eu vou trazer aqui o que foi a Operação Pau Oco. A primeira fase da Operação Pau Oco aconteceu em novembro do ano passado, do ano de 2018. Aquele período, 2018, foi um ano eleitoral, um ano muito quente. Como alvo, nós tivemos a SEDAM, vários funcionários públicos do estado de Rondônia, a acusação de crimes ambientais envolvendo os servidores públicos. E aí, para que esses crimes ambientais acontecessem, era necessário que documentos fossem falsificados, que dados falsos fossem inseridos no sistema do estado de Rondônia, o sistema de informática, lavagem de capital, dentre outros crimes ambientais, financeiros, administrativos. Essa operação conduzida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pela Polícia Civil. Muito bem, tivemos a primeira fase da Operação Pau Oco. Aí, em abril deste ano, quem acordou com a polícia na porta da casa dele? Quem foi? Adivinha? Acordou, o pessoal estava lá na porta da casa dele. O ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira. Daniel Pereira era vice de Confúcio, assumiu quando Confúcio Moura assumiu a candidatura ao Senado e Daniel, do PSB, terminou a legislatura como governador. E Daniel Pereira tem muitos anos de vida pública e nunca respondeu a um processo sequer. Foi deputado estadual de novo, foi sindicalista, foi vice-governador, agora é presidente do Sebrae e desde o começo o Daniel Pereira achava muito estranha essa investigação. Agora vazou um áudio do delegado Júlio César, eu quero inclusive fazer uma defesa aqui do delegado Júlio César, falando, gente, essa operação é uma furada. Essa operação, olha, vai dar para a cabeça, porque não tem motivo para ela. O judiciário foi induzido ao erro. Nós vamos acompanhar a matéria da Priscila Brasil e depois eu vou fazer aqui algumas considerações.
Esse áudio supostamente gravado pelo delegado Júlio César revela que não existiam provas contra o ex-governador Daniel Pereira e que, mesmo assim, a polícia teria mantido o pedido de busca e apreensão que aconteceu em abril deste ano durante a Operação Pauoco. Não tem muito o que fazer agora, já foi, acabou. É orar para as coisas acontecerem, não ser tão prejudicial para a gente. Concluindo o cenário pessimista, o Daniel vai botar para cima, vai entrar com ação contra o Estado, pelos danos causados a ele, vai esculhambar a gente na mídia até entortar a nossa credibilidade, vai pro lixo, vai pro ralo, pode acabar, esquece Draco, mas não é esse o único problema. O problema é que o Estado vai tomar a porretada, o Estado errou em relação a ele, por seus agentes públicos, vai ter que indenizar ele e vai vir regressivo contra a gente. Nós vamos dar dinheiro para esse cara. Então, esse é o cenário pessimista, vocês têm que estar entendendo a gravidade do que aconteceu. O áudio diz ainda que o delegado responsável pelas investigações teria induzido propositalmente a justiça ao erro. Porque em tese nós estamos induzindo o magistrado a erro sobre a existência de um Orcrim. E isso muda tudo. Se isso acontecer, senhores, do dia que esse áudio foi juntado nos autos, da prorrogação que ele foi utilizado, até hoje, inclusive a representação foi utilizado ele também como fundamento e portanto, tem a questão, além da questão da árvore envenenada que a gente utilizou na peça de prisão e busca, muito do que foi feito das representações que ele vai anular tudo daí para frente, né? Esse áudio especialmente foi usado, então os resultados de busca também da segunda fase todos vão ser anulados, tudo que foi coletado vai ser anulado. E aí, assim, a Pauoco, considerando que esse áudio foi de setembro, da data que ele foi juntado para frente, o que não tinha já vai perder. Inclusive o resultado das buscas, o resultado das coisas em relação ao Daniel. Porque ele foi usado para prorrogar, para incluir o Daniel, inclusive. Então o Daniel está ileso. Quando a operação foi deflagrada, a polícia informou que os suspeitos estavam sendo investigados pelo crime de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, crimes contra a flora, contra a administração ambiental, advocacia administrativa, peculato digital, tráfico de influência, falsificação de documento público e falsidade ideológica. As investigações dessa operação tiveram início em novembro de 2018, quando Daniel Pereira ainda era governador. A Polícia Civil de Cacoal e o Ministério Público estariam apurando um esquema de extração ilegal de madeiras, sem verificação prévia em áreas florestais de jurisdição estadual. 4 servidores públicos foram presos. O delegado-geral da Polícia Civil disse que a voz, de fato, é muito parecida com a do delegado Júlio. Porém, é preciso muito mais que isso para provar a autenticidade desses áudios. Eu perguntei ele, falei, Júlio, olha, essa voz é muito parecida com a sua. É sua, é você que está falando? Né? Ele falou, doutor, é muito parecido, mas eu não reconheço esses áudios. Não lembro. Eu não reconheço esses áudios, eu não reconheço. Né? Existe um áudio que está sendo atribuído a voz ao Júlio e o áudio a ele. Mas, é como eu disse anteriormente, tem que se provar que essa voz é do Júlio e que esse áudio é autêntico. Doutor, corre o risco dessa operação ter um efeito reverso? Eu entendo que não, porque o que está investigado é muito concreto. O que está nos autos é concreto. Então, olha, essas investigações, elas sofreram, não é que sofreram, elas tiveram, vamos dizer assim, o acompanhamento do Ministério Público, né? O tempo todo, como fiscal da lei. Então, eu não vejo a mínima possibilidade de jogar por terra a operação, toda ela realizada. Ninguém está acima da lei. Né? Se existe uma suspeita, né, tem que ser investigado. Ninguém se furta disso. Inclusive, nós temos a nossa corregedoria que já está tomando as providências. Primeiro, agradecer aqui a Priscila Brasil, e aí vem a primeira consideração. Eu não observei maldade por parte do delegado Júlio César
E assim, é claro que a gente tem um fragmento do material. Não é ele que arquitetou isso. Ele percebeu que a coisa estava errada, na versão dele, percebeu que a coisa estava arquitetada, estava alertando. Ele não concordava com aquilo, estava alertando, até porque eu conheço o delegado Júlio César. Então a gente vê assim, não é ele que estava arquitetando. Alguém arquitetou e eles estavam na rua cumprindo um mandado de prisão. Eu particularmente observei isso, né? Vejo nele uma pessoa de uma índole inquestionável. Ele estava preocupado com a operação que eles tinham que fazer, eu creio que naquela manhã ou no dia anterior, e que era uma operação balela, uma operação vazia. Agora, o delegado, que é o atual diretor-geral da Polícia Civil de Rondônia, disse que não reconhece a voz como sendo do Júlio César. Delegado, é claro que para as provas judiciais, para as perícias judiciais, para a magistratura, a gente precisa ter um laudo técnico. Agora, não tem nenhuma dúvida, essa é a voz do delegado Júlio César. O senhor sabe disso, o delegado Júlio César sabe disso, e eu que trabalho com áudio há muito tempo, não tenho dúvida de que essa é a voz do delegado Júlio César, sim. Sabe por quê? É impossível alguém ter a mesma tonalidade, a mesma dicção e o mesmo tempo de fala. A gente pega o Pedro Manso, que é um grande imitador, aquele que faz lá no Ratinho, Aguinaldo Timóteo, o pastor Valdemir e outros, você vê que a voz é muito idêntica, mas o tempo nunca vai ser o mesmo. E nesse caso, é o tom de voz, é a dicção, é o tempo de fala. E para não deixar dúvidas, eu vou pegar agora uma parte desse áudio e vou colocar depois de um trecho de uma entrevista que o delegado Júlio César deu para mim em Ouro Preto. Então vamos comparar. Você vai ouvir primeiro o trecho da entrevista que o delegado deu para mim há algum tempo em Ouro Preto. Agora você vai ouvir depois o áudio que vazou, né, no estado de Rondônia aí, essa bomba que nós estamos falando.